Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Valeu pela sua presença, deixe o seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Gente, vamos lá, queria falar aqui nesse vídeo, deixar minha opinião sobre o que aconteceu hoje, né? Depois assistam a coletiva, mas antes da coletiva do Abel Ferreira, papum aqui, jogo rápido. O Abel Ferreira teve que tomar uma decisão difícil hoje. Inclusive ele já fez isso lá no jogo contra o Fluminense, quando ele colocou um time todo reserva, que nós também perdemos o jogo. Então perdemos pro Fluminense, perdemos pro Red Bull Bragantino hoje no finzinho ali, de 2-1, ambos jogos por 2-1, né? E ele colocou o time completamente reserva, certo? E muita gente está culpando o Abel, falando que, não podia colocar time reserva, tudo. Pessoal, nós não podemos esquecer o verdadeiro culpado do Abel ter que tomar decisões. Quem mostra a cara no Palmeiras, quem tem que resolver os problemas, quem tem que arrumar soluções para tudo. Sai um jogador, sai um ponta, sai o melhor volante do Brasil, tudo. Não trazem ninguém. É o Abel que tem que resolver. A diretoria do Palmeiras está lá escondidinha. A Leila Pereira está lá escondidinha, com seu ego gigantesco, só aparece às vezes para mandar recado para os outros, para afrontar os outros, para fazer o que ela deveria fazer. O diretor de futebol é outro que veio, deu aquela entrevista patética depois que a gente perdemos para o São Paulo, falou. O único time da Série A que não contratou foi o Palmeiras nessa janela de transferência. O único clube. O clube que é o atual campeão paulista, atual campeão da Supercopa do Brasil, o atual campeão do Campeonato Brasileiro, não contratou ninguém. Aí chega num duelo de hoje contra o Bragantino, quem é a reserva do Veiga? Contrataram? Não tem. O Dudu se machucou, veio alguém? Não veio. O Danilo saiu, veio alguém? Não veio. O Scarpa se machucou, a função do Scarpa não é o Arthur, é outra função, não trouxeram. Ou seja, fora os outros jogadores que saiu o Tabata, que ganhava mais de 300 mil reais aqui, trouxeram alguém? Não. O Navarro, que era uma opção, ganhava seus 300 mil ali também, trouxeram outro pro lugar? Não. Então o Abel tem que se virar, ele tem que usar os jogadores que tem que quebrar a cabeça, todo mundo quer ir pra final na quinta-feira. E vamos lembrar que o Dudu jogou contra o Vasco um jogo depois do Deportivo Pereira, porque a gente quer buscar o Botafogo. O que aconteceu com o Dudu? Machucou o joelho, tá fora da temporada, perdemos o atleta. E se o Abel escala alguém hoje e o jogador se machuca, como é que fica? Ele tem que tomar decisões difíceis e chamar a responsa. Ele botou um time reserva, jogaram até bem, gostei do time, mas acabamos perdendo. Mas não dá pra culpar o cara, porque quem deveria fazer o que tem que fazer no clube de futebol, à frente do Palmeiras, não fez. Não fizeram. E aí jogam toda a responsabilidade no Abel. Eu acho que isso não é justo. O que vocês acham? Fiquem com a coletiva dele. O grande responsável é sim a diretoria do Palmeiras. Eles não fizeram a parte deles. Deixem seu comentário. Jogo, até porque temos 3 anos a chegar às meias finais e posso falar em cima da nossa experiência. É um jogo decisivo, é um jogo em nossa casa. É um jogo que vai ter seguramente uma história que só vamos saber no fim e que nós nos vamos preparar para ela. É só isso que eu te posso dizer, porque tudo o resto é o se. E nós não vivemos com os X, vivemos com factos, com realidade, e o que nós controlamos é prepararmos bem esse jogo. Contar com alguns jogadores que jogaram hoje e que seguramente os jogadores que jogaram aqui, é verdade que perdemos, mas aprendemos muito. Esta é uma equipa, vocês viram, e a quantidade de jogadores que são as nossas segundas linhas, são os jogadores que temos, que fizeram uma primeira parte absolutamente extraordinária. Como te disse, foi pena, porque eles mereciam ter chegado ao final da primeira parte com outro resultado, que depois nos garantia uma margem de poder sofrer um golo na segunda parte, e foi pena porque o Bragantino só entrou no jogo após o penalti. Estava difícil conseguir entrar na nossa defesa, acabou por fazer um cruzamento bem de fora da área, que é uma das estratégias que muitas vezes funcionam contra equipas que nos bloqueiam. Mas quinta-feira é um jogo diferente, e a nossa casa, com o nosso público, a contar com a ajuda do nosso público, fazer tudo para voltarmos à final novamente. Então, hoje você começou com o Endrick no meio, numa posição que ele fazia no início da temporada quando ele era titular, e você usava de um lado o Dudu, do outro mudava às vezes, mas normalmente era um sistema parecido com o que ele começou jogando hoje, mas num contexto de jogo em que ele teria campo para correr nas costas da defesa, e foi exatamente isso que ele fez para fazer o gol. E ele já fez isso algumas vezes, ele é muito bom nesse tipo de jogada, contra o Corinthians, outros jogos ele tem isso. Por isso, às vezes, ele também não é titular, porque esse não é um contexto que ele jogaria. Tira o chapéu para si.
Claro que o Endrick, onde é que o Endrick é bom? É isto, é quando tem espaço nas costas, utiliza a sua velocidade, que é a margem de marca dele, o seu drible, a sua finalização. Isto ele é forte. Quando jogas com uma equipa que joga em blocos baixos, com pouco espaço, também nos ajuda. É um jogador que tem 17 anos, volto aqui a referir, quer dizer, se fosse num trabalho normal, eu estava impedido de o meter a jogar, certo? O Luís Guilherme a mesma coisa, se fosse no trabalho normal, não podia, porque isto é exploração de trabalho menor, mas no futebol isso pode. Jogaram muito bem os dois, são dois jogadores que... Eu também já disse isso várias vezes, só que às vezes é preciso estar sempre a relembrar. Já disse várias vezes que esta equipa tem presente e tem futuro. O que às vezes não tem é o futebol brasileiro, não tem paciência para às vezes alguns erros que se cometem neste processo de formação, de haver jogos que as coisas não nos vão correr tão bem. Por isso é que eu disse que hoje, umas vezes ganhamos, outras vezes aprendemos, e acho que hoje foi um jogo, como te disse. Dá os parabéns ao Bragantino, mas nós hoje podíamos ter saído daqui com outro resultado, mas o futebol é isto, o futebol é eficácia, é não cometer deslizes como nós cometemos no primeiro penalti. No segundo golo, eu acho que são 2 golos, infelizmente, muito consentidos da nossa parte, mas tenho a certeza absoluta que os jogadores que jogaram quiseram fazer o melhor, se prepararam bem, fizeram uma belíssima primeira parte. Sabia que ao longo do tempo, jogando com o Bragantino, aqui em casa, uma equipa que tem jogado quase sempre os mesmos, nos últimos 4, 5 jogos, o Caixinha não tem trocado a equipa e nós trocámos a equipa toda, que nos ia faltar alguma energia e ritmo de jogo, mas, na minha opinião, estes jogadores estiveram muito, muito bem hoje. E um detalhezinho importante, nessas mexidas para poder poupar jogador para Libertadores, não existe o risco de estar queimando etapa com esses jovens jogadores quando perde a partida? Como trabalhar esse emocional dessa garotada? Faz parte. Na nossa vida, não só no futebol como na nossa vida, isto não é comer moço de goiaba. Isto é preciso, é nos momentos difíceis que nós vemos quem são os jogadores que podem ter futuro ou não no nosso clube. E os momentos de derrota é que para mim definem, os momentos da dificuldade, os momentos de obstáculo, é que define para mim o caráter de um homem, é que define o caráter de um treinador, é o que define o caráter de um árbitro, é o que define o caráter de um jornalista, é o que define o caráter de um jogador, é nos momentos de derrota. É aí que define, porque a ganhar e quando as coisas nos correm bem, nós não precisamos que ninguém nos faça nada, que aí não é? A onda leva, não é? A onda leva. O problema é quando você está no fundo e tem que escalar. Isso é que faz a diferença dos grandes pais, dos grandes filhos, dos grandes treinadores, é nos momentos de derrota. E para aqueles que acham que o sucesso, para chegar cá acima, que é tudo há momentos em que nós vamos ter que ultrapassar estes pequenos fracassos, é isto que faz a diferença entre a atitude de um perdedor e a atitude de um vencedor. Então, é quem ganha mais. A atitude de um perdedor e a atitude de um vencedor vê-se no seu caráter e na forma como encara os seus desafios, seja no futebol, seja na vida, seja no relacionamento com o seu filho, com a sua mulher. Depois existem os cobardes, não é? que aparecem as dificuldades e viram as costas. E nós, felizmente, temos jogadores que sabemos o potencial que têm, sabemos a idade que têm, sabemos a margem que têm. Agora temos que ter todos um bocadinho de paciência e perceber que vai haver dores de crescimento durante este processo. Como te disse, num trabalho normal, eu seria impedido de utilizar 2 dos jogadores que estou a utilizar agora, não é? Porque supostamente é a exploração de trabalho menor, o que não é o caso, não é? Porque eles adoram e amam fazer aquilo que fazem. E nós, enquanto formadores e educadores, que é o meu caso, eu não sou treinador, formador e educador, perceber e estar aqui para os ajudar naquilo que eles precisarem, a todos eles, nos momentos de glória e nos momentos de desire, como foi hoje, passar-lhes confiança e dizer que estes momentos também nos ajudam a crescer, nos ajudam a criar casca e nos ajudam-nos a preparar para o futuro.